Oi pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando a vocês que dia 3 de maio desse ano, eu vou estar no Brasil, em São Paulo, fazendo o encontro com fãs. Finalmente eu vou conhecer os meus seguidores. E se for pertinho pra você, você tiver a fim de ir, você puder ir, me manda um e-mail no vivendonacoreia@hotmail.com que eu vou colocar o seu nome na lista e a gente vai se falando por lá, tá bom? É mesmo, é? Marido vai embora por causa da amante e acaba com um casamento de 20 anos. Essa é a história de uma amiga minha, ela é estrangeira, ela é chinesa e o casamento dela de 20 anos acabou assim, gente, olha, da noite pro dia, eu acompanhei tudo de pertinho, sempre tava conversando com ela. Eu vou compartilhar com vocês essa história e aproveitando esse embalo também, sabe, fica uma reflexão sobre dependência do marido, a dependência financeira mesmo do marido, ou todo tipo de dependência do marido, sabe? Porque essa história vai mostrar pra vocês que ninguém é dono de ninguém e nem tudo é pra sempre, sabe? Tudo pode acontecer na nossa vida, o mundo dá muitas voltas, então é bom nós mulheres sempre estar com o pé firme no chão, sempre estar procurando um caminho pra sua independência, porque tudo pode acontecer e quando as coisas acontecerem, você não vai estar tão presa à dependência do seu marido, sabe? Eu acho que isso é muito importante, essa história de hoje, pra gente refletir um pouco sobre isso. Migrei aqui pro quarto porque o Otávio veio comer lá na cozinha. Porque às vezes a mulher, ela se dedica muito à casa, ela se dedica muito aos filhos. E aí, gente, passa os anos e a mulher, ela costuma muito a cuidar da casa, a cuidar dos filhos. E isso acomoda um pouco, né? Falando a verdade aqui entre nós, isso acomoda um pouco mesmo a gente acostuma a cuidar da casa, cuidar dos filhos. E quando você já chega numa certa idade, uns 40 anos aí, igual eu agora, é difícil você ter uma rotina de trabalho fora de casa, porque a vida inteira você passou cuidando da sua casa, dos seus filhos. Quando você chega numa certa idade, você não sabe pra onde ir, não sabe nem como procurar emprego, não sabe, fica perdida. E aí você acaba não sabendo o que fazer depois, porque se dedicou muito à casa e aos filhos. Não há problema nenhum com isso, né? Nós que somos mães, a gente sabe que não é fácil cuidar de casa, cuidar de filho. É um trabalho muito grande também. E a gente acaba se privando de muitas coisas da nossa vida, né? Abrindo mão de muitas coisas na nossa vida pra gente cuidar da casa, cuidar dos filhos. E nessa, a gente acaba ficando muito dependente do marido. E nesse vídeo, eu quero deixar essa reflexão, porque o mundo gira, acontece de tudo na nossa vida e as coisas podem acontecer assim, olha, de uma hora para outra. E aí a gente precisa ter uma segurança independente do marido. A gente precisa ter o pé firme no chão, ter a nossa independência financeira mesmo, e para poder ter autoridade da sua própria vida. O marido pinta e borda, faz e acontece, e a mulher não consegue dar um passo para frente porque ela tem total dependência financeira do marido. E aí acaba não conseguindo resolver a sua vida, ter a autoridade de resolver sua vida por causa disso. Ah, Thalita, mas meu casamento é perfeito, a gente se ama, vive uma vida perfeita. Tá, tudo bem, mas tô falando aqui que o futuro é um mistério, a gente não sabe o que pode acontecer daqui pra frente. É isso. Então é bom ter, sim, uma segurança. Então vamos lá, como ela descobriu essa traição? O marido dela sempre dormia com o celular embaixo do travesseiro. E eles viviam super bem, ela nunca desconfiou de nada. Aí ele usa o Watch da Samsung, o relógio. E o relógio dele começou a vibrar no criado mudo. Ela falou, ué, o relógio vibrando nessa hora? Ela foi ver o que era. E era mensagem. A outra lá, perguntando se ele chegou bem em casa, falando que gostou da noite. Esse papinho aí. Esse papinho pós dele. Chegou bem, hoje foi muito legal, que não sei o que, não sei o que. Mandou mensagem pra ele. E aí ela descobriu assim, através do relógio. Só que ela não falou nada pra ele. Ela ficou quietinha e começou a investigar. Aí começou a procurar e-mail, as pesquisas que ele fazia no GPS do celular, do carro, tudo. Ela conseguiu desbloquear o celular dele. Aí ela encontrou vários e-mails, ela descobriu fotos,
Ela entrou no aplicativo, tem um aplicativo aqui na Coreia que é o Kakao. E aí ela entrou no Kakao dele, viu várias mensagens deles dois conversando, coisas de amor e tudo, muitas fotos, eles faziam muitos passeios, passeavam, iam pra praia passear, iam para as montanhas passear, faziam muitos passeios juntos, se encontravam direto. Ela descobriu no GPS dele do carro e do celular que ele fazia várias pesquisas de motéis próximos ao trabalho dele. Muito. Gente, parece, pelo que ela me mostrou ali, e que ela tava falando, eles bateram ali todos os motéis em volta do trabalho dele. Sério, era muito. E ela descobriu tudo. Aí ela foi falar com ele. Primeiro, ele pediu desculpas, que eu acho que ele ficou tão chocado assim que ela descobriu tudo e apresentou um dossiê pra ele, que ele ficou chocado. E aí ele pediu desculpas e tal. Aí ela falou assim: "Ah, você só me pede desculpas. Olha tudo que eu encontrei. Você faz um monte de coisa com ela." Voltando aqui um pouquinho, ela me falou que eles sempre tiveram uma vida muito normal. Ele não demonstrava, assim, não aparentava que tinha uma outra mulher na rua. Um marido presente, passeava com ela, passeava assim, fazia passeio, né, de casal, trabalhavam juntos. E ela nunca percebeu nada de diferente nele, né? E aí ela, né, colocou ele na parede e começou a pressionar ele, e ele começou a confessar tudo, assim, pra ela, mas pediu desculpas e tudo mais. Aí ela ficou um tempo brava com ele, né, ficaram uns dias sem se falar. E aí depois, gente, deu a louca nesse cara. Quando ela foi, assim, porque a mulher dá um tempinho, daqui a pouco ela vai e briga de novo, né? Daqui a pouco vai e briga de novo. Não se satisfaz em brigar uma vez só. Numa próxima briga, ele pegou, chamou ela assim pra sentar e falou tudo pra ela. Falou assim: olha, de vez em quando eu vou pro karaokê, porque o karaokê aqui é onde eles vão lá ficar com as mulheres, se divertindo lá com as mulheres. E aí depois ele conheceu essa mulher, e aí começou a ficar com ela porque ela fazia muito bem pra ele. Que ele gostava de conversar com ela, gostava de estar com ela. Ela é divertida, olha só, ela é divertida e ela faz bem pra ele. E o motivo que ele começou a encontrar essa mulher e se sentir bem com ela é simplesmente porque eles falam o mesmo idioma. São da mesma raça, falam o mesmo idioma, fazem parte da mesma história, têm a mesma cultura. E isso pra ele começou a pesar depois de alguns anos de casamento. Ele falou tudo isso aqui, do jeito que eu tô falando pra vocês, pra ela. Diferença cultural começou a pesar pra ele depois de um tempo. E ele começou a sentir falta de conversar com alguém, de estar com alguém que fale a mesma língua que ele, que tem a mesma cultura que ele. Mas vou sair, tá? Tá bom. Tchau. Tchau, beijo. E aí ele acabou se sentindo bem, encontrando essa mulher que fala a mesma língua que ele, que faz parte aí do mundo dele. Eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre isso, tá, gente? Esse é um dos problemas que às vezes acaba pesando em um casal internacional. Que no começo as pessoas ficam muito empolgadas de casar com estrangeiro ou estrangeira. Só que tem algumas pessoas que elas não conseguem suportar esse peso da diferença de culturas depois de muito tempo de casado, tá? E isso começa a realmente pesar em algumas pessoas. O fato da outra pessoa não falar o seu idioma como um nativo, né? Um exemplo, uma brasileira casada com um brasileiro, os dois se entendem, fazem parte da mesma cultura, do mesmo idioma, mesmo passado, falam das mesmas coisas, riem das mesmas piadas. E quando você é casado com um estrangeiro, não. Você pode falar o idioma dele perfeitamente, ele pode falar o seu idioma perfeitamente, porém vocês vão sempre ter uma cultura diferente. Vão sempre ser de raças diferentes, entendeu? Não fazem parte um da cultura do outro. Então, um exemplo assim, bem bobo. Vamos supor, vou estar aqui, eu sou casada com um brasileiro, e vou estar aqui falando com ele sobre uma música do Chitãozinho e Chororó, um fio de cabelo no seu paletó, e dar risada dessa música, lembrando daquela época dessa música, que era muito legal. Eu estando casada com um brasileiro, e aí ele faz parte desse passado também. A gente tá falando do mesmo passado, da mesma história. E casado com um estrangeiro, você não tem esse tipo de assunto. Porque
porque ele não faz parte disso e vice-versa. E tem pessoas que com o tempo isso acaba pesando mesmo, tá? Eu já ouvi outros estrangeiros falando coisas muito parecidas com isso. E foi o que aconteceu com esse cara. Essa diferença cultural deles acabou pesando pra ele. Ele acabou sentindo falta de alguém da mesma raça que ele pra conversar com ele. E aí ela chorou muito, enfim, né, mulher, assim, é muito difícil ouvir isso da boca do próprio marido, deu dó dela, sabe, gente? Então, eu acredito, ela mesmo com essas confissões dele e todo aquele dossiê que ela descobriu, eu tava sentindo que ela ainda iria lutar pelo casamento dela. Ela ainda ia lutar. Eles têm 2 filhos, né, adolescentes. A menina tem 17 e o menino acho que tem 14 anos. Eles tiveram essa conversa. Pelo que eu entendi, ela ainda ia lutar pelo casamento, mas ele já não queria mais. Ele fez essa confissão pra ela e começou a se afastar. E para vocês verem a ingratidão dele, ela trabalhou junto com ele todos esses anos. Quando eles casaram e eles vieram morar aqui na Coreia, porque parece que eles se conheceram na China, casaram lá e depois vieram pra cá. Ele não tinha nada, ele não tinha casa, ele não tinha um bom trabalho, eles não tinham nada. E aí, eles moravam num apartamento muito pequenininho, e aí eles começaram a trabalhar juntos, acabaram crescendo juntos, eles criaram uma empresa de torneiras. As torneiras deles são bem top, sabe? Aquelas que tem filtro, é torneira pra tudo. Máquina de lavar, chuveiro, aí tem chuveiro também, tem pra tudo que você imaginar. E aí eles têm vários produtos relacionados a isso. É bem legal os produtos dele mesmo. Eles cresceram a empresa, né, trabalhando juntos. Ela trabalhava exportando os produtos para a China e ela fechou muitos contratos com empresas de lá, acabou conseguindo muitos clientes na China e ela que trabalhava com essa conexão aí com a China e ele aqui na Coreia. Então, graças a ela também, eles conseguiram levantar uma boa renda para crescer mais a empresa e se estabilizar financeiramente. E aí foram passando os anos, eles compraram, né, o apartamento que ela mora hoje, conseguiram melhorar bem de vida, a empresa cresceu e agora a empresa tá bem estabilizada. Ela falava assim, nossa, quando ele não tinha nada e eu trabalhava com ele pra caramba, ele me tratava super bem, sempre me tratou bem, nunca me tratou mal, sempre estava presente assim comigo, sabe? Nunca foi um marido ruim. Agora que a empresa tá totalmente estabilizada, que ele realmente não precisa mais de mim, aí ele me joga fora, né? Como se tivesse me jogado fora, me descartado. E foi de uma forma muito cruel. Ai, deixa eu até tomar um café. Aí depois que ela descobriu e tal, ela ficou muito chateada, acabou não indo muito pra empresa, pra não brigar com ele. Aí ficou aquele clima que vocês já sabem. Cada um no seu canto. Aí o que aconteceu? O bonito desfez o escritório que ela tinha lá na empresa, falou pra ela não vir mais. Ele cortou ela da empresa, tirou o cartão de crédito e falou que ia mandar o dinheiro das despesas de casa todo mês. Só que ele não mandava o suficiente. Ela ficou sem saber o que fazer, porque ele estava muito distante, acabou cortando ela da empresa, fez toda aquela confissão. Olha, vocês precisam ver, dava dó, gente, de ver. Ela tava sem saber o que fazer. E ela descobriu que a outra mulher lá é casada também. Tem filho, tudo. Eu não sabia nem o que falar. Daí a chinesa me mostrou fotos dela, ó. A chinesa é mais bonita do que ela, muito mais. É uma mulher bem esquisitona. Só que pra vocês verem, ele não encontrou o que ele queria em uma mulher bonita, porque ele não tava procurando beleza. Ele tava procurando preencher alguma coisa nele que tava faltando, que era essa questão da cultura, do diálogo, do mesmo idioma, essa coisa que ele tava sentindo falta, ele encontrou nessa mulher, não foi nem por causa da beleza, mas porque ela preencheu isso nele. Daí ela queria procurar o marido dessa mulher pra mostrar pra ele todo o dossiê que tinha, só que se o marido dela processasse o marido dela, da chinesa, o marido dela tinha que dar muito dinheiro pro marido dessa mulher. E aí ia faltar o dinheiro dela. Então ela não fez isso. E aí foi passando até que um dia ele chegou nela e falou que alugou um apartamento e que ele ia continuar mandando o dinheiro das despesas do mês.
E ela falou assim, mas o dinheiro das despesas do mês que você manda nem dá pra nada, é muito pouco. E aí ele falou o quê pra ela? Se vira. Ela trabalhou com ele a vida inteira com ele. Do nada o cara arruma uma amante, sai de casa e fala o que pra ela? Ó, tá aqui o dinheirinho das despesas das crianças e você agora se vira. Ela não sabia pra onde ia. Gente, essa mulher ficou tão perdida. Ela ficou vários meses assim, sem saber o que fazer. Não, e antes dele sair de casa, ela descobriu que a empresa dele fechou uma parceria com a empresa dessa mulher. Eu não lembro agora o que a empresa dela faz, mas ele fechou uma parceria com a empresa dela e aí eles começaram a trabalhar juntos. Ela ficou arrasada. E ficou puta também. Depois ela descobriu que a mulher tava indo lá na empresa dele. Ela tava indo lá, ele montou um escritório para essa mulher e ela tava indo lá direto e ficando ali no escritóriozinho dela. Tem umas funcionárias lá, que é amiga da chinesa, e avisou pra ela. Cara, é muita traição. Eu não sei se eu suportaria. Eu falava pra ela, vai lá na empresa, descer o cacete nela. Aí ela falava assim, não posso. Porque isso dá um rolo danado aqui na Coreia, né? Ela é estrangeira. E aí meio ela vai bater na mulher, sabe? Depois a mulher chama a polícia, vai pra delegacia, capaz de ser presa, capaz de depois ainda ter que pagar coisa pra aquela mulher. Então ela falou que não. Ela procurou um advogado pra processar a amante do marido dela. Porque aqui na Coreia, eu não sei se no Brasil tem isso. Me contem, se tiver, me contem aí. Aqui na Coreia é assim, se você descobre que o seu marido tá te traindo com fulana e você tiver provas, você pode processar essa fulana e depois que tiver tudo certo, o processo, acabar o processo, essa fulana vai ter que te dar uma boa grana. Você ganhando, a amante do seu marido tem que te dar uma bolada. Ela juntou lá o dossiê dela, tudo, procurou um advogado e tá processando agora a mulher. Esses dias aí atrás, ela recebeu a notificação. Depois, se vocês quiserem, aí a parte 2 desse assunto, me contem que eu conto pra vocês o que desenrolou depois do processo da amante. Se você quer, ela já recebeu a notificação esses dias aí atrás. E o processo agora vai rolar em relação a isso. O marido dela está morando em um outro apartamento, né? Ela tá sozinha em casa com as crianças. E aí, no final de semana, ele pega as crianças, fica com eles. As crianças ficam pra lá e pra cá. E ele tá com a empresa. O apartamento que eles moram, ele comprou financiado. E o financiamento tá no nome dela. Ele quer separar no papel. E ela falou que não vai dar a separação dele no papel antes dele quitar o apartamento. Então, tá rolando isso em relação à separação oficial deles. Ela tava perdida, totalmente perdida. Até que uma colega dela, uma chinesa, colega dela, tem uma loja e essa colega dela tá indo embora. E aí ela vendeu essa loja para ela e agora ela, né, tem o trabalho dela, tem essa loja para ela trabalhar. Eu fiquei super feliz porque ela agora tem alguma coisa, né, que ela encontrou para fazer, para trabalhar. Então agora ela vai se dedicar à loja para trabalhar, vai ter o trabalho dela. O marido dela tá pra lá, com a amante, ainda estão se encontrando, estão juntos. Ficou aí essa questão da separação oficial por causa do apartamento que ainda está financiado. Vamos ver se ele quita esse apartamento para ela dar a separação para ele. E a minha amiga agora vai trabalhar na loja dela. Então as coisas agora, no presente, estão assim. Moral da história, que a gente tava conversando lá no começo. A mulher, né, às vezes ela se dedica tanto à casa, aos filhos e até, no caso dessa minha amiga, né, a trabalhar junto com o marido para os dois crescerem juntos. E acaba ficando, de alguma forma, dependente do marido e, como eu falei para vocês, tudo pode acontecer de uma hora para outra, né, na vida da gente. E aí, no caso dela, ela ficou totalmente perdida. Ela falou, Thalita, já faz 20 anos que nós somos casados e eu trabalhei esse tempo todo com ele. Na nossa empresa. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Com 40 e poucos anos. Fazer o quê? Sabe? Nunca trabalhei fora disso. O que eu vou fazer?
Então, relacionamento não é fácil em qualquer lugar. Se não é fácil com alguém da sua nacionalidade, pior ainda com estrangeiro, né? É muito difícil acertar assim na mosca e dar certo pro resto da vida. A maioria das pessoas acabam passando experiências ruins. Então é isso, gente. Tenham a sua independência, tenham os seus pés no chão, tenham o seu guardadinho. Aqui na Coreia eu aprendi uma coisa com as minhas amigas antigamente, vou passar para vocês, tá bom? Mesmo que você seja dependente do seu marido agora, que ele trabalhe sozinho, faça uma poupancinha sem ele saber e vá tirando um pouquinho sempre que você puder e colocando lá naquela poupancinha. Porque aqui na Coreia, realmente, as mulheres, elas passam um bom tempo sem trabalhar, né? Até as crianças, a maioria, muitas trabalham com filho pequeno, mas a maioria esperam os filhos crescerem, chegarem a uma certa idade para elas poderem trabalhar fora. Então, durante esse tempo, elas fazem uma poupancinha pra elas, sem o marido saber. Ah, eu falei, que poupancinha? Aí ela falou assim, não, você não pode ficar sem poupancinha, Thalita. Quando que você vai poder trabalhar? Até seu filho ficar grande, você não vai poder guardar nada pra você? Não, a partir de agora, você vai fazer uma poupancinha, sem o seu marido saber. E aí, sempre que você puder, você tira um pouquinho do, do dinheiro do mês e coloca lá na sua poupancinha sem ele souber. É um dinheiro esquecido, esquece lá. Ele nem vai saber e você também vai esquecer. Você só vai mexer quando você precisar. Eu comecei a fazer. Mas é isso, gente. Eu espero que, assim, profundamente, eu tô muito feliz que ela comprou essa loja e que dê tudo certo pra ela. Provavelmente depois no futuro eu vou fazer um parte 2 desse vídeo pra passar as novidades pra vocês, se eles conseguiram se separar no papel, se a outra mulher pagou lá o dinheiro do processo, e aí eu faço um feedback pra vocês depois sobre isso. Mas foi isso que aconteceu com essa minha amiga, fica, né, aí agora a nossa reflexão de que ninguém é dono de ninguém. Sabe, as pessoas nasceram separadas, elas se juntam no matrimônio, mas a gente não sabe como é o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o mundo dá muitas voltas, como eu já falei pra vocês, e é bom sim, sempre estar com o pé no chão, sua segurança, né, porque o futuro é incerto. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, eu encontro vocês no próximo vídeo, popó!